Bom dia, graça e paz a todos nesta manhã, mais uma manhã onde nós podemos estar na presença do Senhor. Bom dia, mais uma vez, com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo, possa estar inundando o seu coração, inundando a sua casa com a presença maravilhosa do Deus Todo-Poderoso, do Deus que faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos, imaginamos, segundo o poder de Deus que habita em nós. Eu gostaria de estar iniciando essas lives com um texto, com um versículo bíblico, para que você possa aí estar meditando naquilo que Deus tem para nós. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos vós, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A parte A desse versículo diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Que privilégio nós podermos estar fazendo parte do reino de Deus aqui na terra. Nós somos representantes de Cristo. Ele confiou essa obra maravilhosa nas nossas mãos. Bem-aventurado aquele que leva as boas novas do reino, as boas novas da salvação. E nós temos esse privilégio neste tempo de estarmos levando a palavra de Deus até a sua casa. Nós temos essa bênção que Deus confiou essa tarefa nas nossas mãos, de sermos embaixadores de Cristo, representante de Cristo aqui na terra. Grande é esta responsabilidade que Deus confiou a nós. E para nós é um prazer podermos fazer parte do reino de Deus, sermos embaixadores de Cristo aqui na terra. E tem uma palavra que eu gosto muito, que diz assim: enquanto eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo e sal da terra. Nós somos a luz no mundo, nós somos o sal nessa terra. O sal, quando ele perde o sabor, para nada ele serve mais. A palavra de Deus diz, a não ser pisado pelos homens. Nós temos essa consciência que nós estamos aqui para dar sabor, que a palavra de Deus ela é como mel, ela é doce como mel. E nós estamos aqui para ser a luz nesse mundo. Enquanto nós estamos aqui, Jesus, ele é a luz do mundo. Então nós não andamos mais em trevas, porque essa obra maravilhosa, essa obra redentora que Jesus fez na cruz por mim e por você, ele morreu no nosso lugar. E hoje, esse véu que separava, ele foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós podemos entrar neste lugar santo. Nós fomos tirados do império das trevas. A gente andava na escuridão. E hoje nós podemos andar na luz juntamente com Jesus Cristo. Ele vai na nossa frente, clareando todo o nosso caminho. Aonde a gente passa, ele vai na nossa frente. Ele diz ainda que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, ela brilha até ser dia perfeito. Então, quando eu ando na luz, quando você anda na luz, a gente tropeça menos. Olha que privilégio nós podermos ter essa luz sobre as nossas vidas. Que bom! Eu convido você que está aí entrando nesse momento, você que não me conhece ainda, eu queria estar me apresentando mais uma vez. Eu sou a pastora Helenice Morimoto, sou pastora aqui desta casa, onde nós temos esse
privilégio de poder falar, repartir aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Temos mais de 35 anos de ministério. Que gostoso, é um caminho que não tem volta. Aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás. E nós colocamos um dia a mão nesse arado e a gente está caminhando até o dia que Jesus voltar ou chamar a igreja dele. Eu convido você aí no seu lugarzinho, orar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele representa para nós. Feche os seus olhos aí, vamos orar, falar com o nosso Deus. Pai Celestial, é uma honra para nós estarmos aqui nesta manhã, fazendo parte dessa obra social. Nós sabemos a nossa responsabilidade como igreja, como embaixadores do reino aqui na terra. Nós estamos incumbidos desta grande tarefa, desta grande obra, e nós sabemos, Pai, que o Senhor ama quando nós temos isso no nosso coração, porque quando o Senhor olhava para a multidão, o Senhor se compadecia, porque elas estavam ali andando sem pastor, e o Senhor se compadecia daquelas vidas, porque o desejo do Senhor é saciar a fome, o desejo do Senhor é trazer recursos para que as pessoas possam estar bem, desfrutando, Pai, daquilo que o Senhor tem de melhor para cada um delas. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, toma o primeiro lugar no nosso coração, toma o primeiro lugar nesse projeto. Nós convidamos para que o Senhor faça parte desse projeto maravilhoso, porque eu sei que o Senhor se agrada quando a gente coloca nessa brecha para interceder, para orar para os necessitados, porque o Senhor fazia isso e nós aprendemos com o Senhor deixou esse legado para nós. Muito obrigado, ó Deus, que cada um receba da parte do Senhor a bênção, que cada um seja tocado nesta manhã a estar ofertando na tua obra, em nome de Jesus. Nós agradecemos por tudo. Amém. Que você tenha isso no seu coração nessa manhã. Nós estamos aqui porque Deus confiou essa tarefa nas nossas mãos como embaixadores do reino. Nós não podemos estar omissos a essa tarefa, porque Deus confiou isso e Ele sabe a quem Ele pode confiar essa tarefa, porque Ele sabe que Ele fala que não nos dá aquilo que a gente não possa carregar. E eu sei que Deus confiou isso para nós como igreja, como luz aqui no mundo, como sal aqui na terra. Nós temos a responsabilidade de olhar com um olhar de misericórdia, de compaixão e se compadecer de toda essa situação que está acontecendo na nossa cidade, no nosso meio. E nós não podemos fechar os nossos olhos para isso como representante do rei aqui na terra, porque o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. E Deus também, Ele é pai dos órfãos, Ele é marido das viúvas, Ele socorre os necessitados. E nós temos consciência disso, que esse projeto, essas lives, que vai ser feito durante todo este dia, desde as 9 da manhã até a meia-noite, nós vamos contar com você. Semeie no reino de Deus. Saiba em que terra você está colocando a sua semente, para que ela produza e que ela venha dar fruto a 100 por 1. Nós estamos aqui, nós estamos em parceria, como o Paulo já disse, lá no outro estúdio, nós estamos em parceria com a saúde dessa cidade. Há muitas necessidades, nós precisamos comprar muitos materiais para que a assistência da saúde ela seja suprida. E também aqui como igreja, aqui representada, comunidade Templo Vivo, nós ofertamos a respeito de cestas básicas. Quantas cestas básicas nós temos
recebido, e nós já aproveitamos esse momento, você que tem ofertado cesta básica para nós, ela nem chega a ficar ali onde a gente guarda, não dá tempo nem de estocar, de tantas as necessidades, de tanta fome que as pessoas estão passando. Ontem ainda eu ouvi um testemunho de um irmão nosso, um casal, que foi levar o dízimo dele até a minha casa, e ele disse assim, que a esposa dele sentiu no coração de estar fazendo um depósito na conta de uma pessoa que mora lá em Ubatuba. Esse casal ele tem apartamento em Ubatuba e ele conheceu um casal de pastores ali nessa cidade. E a esposa, orando durante a semana, sentiu que devia fazer um depósito na conta desse casal para que fosse suprida a necessidade, mas ela não sabia de nada. E ela então, contando para mim, ela ligou, mandou uma mensagem, um áudio de voz a essa mulher e perguntou: eu senti da parte de Deus de fazer uma oferta. Você está passando alguma necessidade? E ela enviou uma foto do esposo dela de joelho na cama, aos pés da cama, suplicando a Deus. Ele é pedreiro, ele ocupa uma posição de pastor, mas na hora vaga ele é pedreiro. A esposa, acho que fazia faxina, e eles estavam sem alimento. Ele diz no áudio, juntamente com a esposa, chorando, que não tinha nem arroz aquele dia para colocar na panela para alimentar a sua família. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, que acode o necessitado, Ele colocou no coração desse casal aqui em Santa Bárbara do Oeste, para que atendesse a necessidade deste casal. Eu ouvi esse testemunho ontem, era mais ou menos 6 horas da tarde, e eu fiquei maravilhado com aquilo que Deus faz. Então, eu digo a você com toda a propriedade que Deus coloca nos nossos corações. Nós somos servos temente a Deus, nós tememos ao Senhor, nós sabemos que o princípio da sabedoria é o temor. E eu posso falar para você com toda a propriedade, você pode confiar nesse depósito, nessa oferta que você vai fazer. Nós vamos pegar esse recurso e nós vamos, em nome de Jesus, comprar esses materiais. Nós vamos, juntamente em parceria com a saúde, estar suprindo. E se nós conseguirmos uma oferta maior, nós queremos comprar cestas básicas, nós queremos comprar bolacha recheadas para as crianças, nós precisamos comprar fraldas descartáveis para os idosos que estão acamados. E você pode fazer parte desse projeto social. Talvez você fale assim, mas eu não posso ir aí diante de um microfone, ou de que forma eu posso fazer parte do reino? Porque a gente sabe que essa recompensa é lá no céu. Quando você faz isso, você está colocando um tijolinho lá na sua morada celestiais, porque Jesus falou isso, que Ele não nos deixaria órfãos, mas Ele enviaria o Espírito Santo e que estaria preparando uma morada celestial para nós. Faça parte também, contribua. Coloca o seu tijolinho ali na sua casa, ali no céu. Invista, seja alguém que tem o desejo no coração de investir no reino, para que as pessoas que estão necessitadas, elas possam receber esse recurso. Como nós precisamos abençoar as pessoas, como nós precisamos olhar para as nossas crianças que estão, às vezes, sem um Danone na geladeira, sem um sucrilho, sem o básico, um pão com manteiga. Nós podemos fazer isso. Não importa a sua quantia, deposita lá. E a outra parte, eu sei que Deus vai te abençoar. A palavra de Deus ainda diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Entra aí nessa jornada, faça parte. Seja um doador no reino. Eu digo para você, você pode confiar
na terra, aonde você vai depositar essa semente sua, em nome de Jesus. E eu gostaria de estar passando a palavra ao nosso pastor Paulo Morimoto, que está aqui, e vai dar sequência a essa palavra abençoada, no nome de Jesus. Seja abençoada, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Quero saudar com a paz e a graça de Cristo Jesus. Eu queria iniciar, nesta manhã agradecendo, a vocês que abrem as portas, das vossas casas para nos receber e para nos ouvir, tá? Seja bem-vindo. Ao longo desse dia, nós teremos muitas pessoas boas, pessoas que são pastores, amigos e amigas de longa data, que têm um testemunho, que caminharam conosco e são nossos parceiros também no dia de hoje, e que você não perca, tá? Vai ser muito legal, muito importante, vai ser realmente um dia tremendo. Nós estamos só começando, nesta manhã, e que você possa estar conosco, e como a pastora já disse, você tem a oportunidade de ser a igreja, doando, contribuindo, e que esses recursos realmente possam ser alcançados, e que os objetivos, dos nossos corações, vindo da parte de Deus, nós possamos contribuir como igreja, como ser humano, como munícipe, desta cidade. Nós queremos estar aí participando e partilhando juntamente conosco, dividindo o pão que tanto é necessário, para muitas casas e para muitas famílias. A pastora leu um texto, aí de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, que fala a respeito dos embaixadores, do reino. E eu queria então brevemente discorrer um pouco a respeito desse tema, que diz respeito a nós, como que nós como igreja, podemos ajudar, em tempo de crise. E eu gostaria de começar, trazendo aqui para vocês até mesmo um exemplo, Estou aqui com um EPI, tá? Vou até colocar. E nós temos andado, pela cidade, até mesmo no trabalho, em todo lugar, com esta máscara, que ajuda a gente a não se contaminar, ou se proteger, tá? Isso aqui, então, fisicamente, um material que nos ajuda a nos proteger. Agora, a pergunta que eu faço, a todos, que nos ouvem: quem é que pode nos ajudar e nos proteger disso aqui, ó, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, Então, nós temos aí ações, por parte do governo, prefeitura, entidades, ONGs, provendo, trazendo alimentos, distribuindo máscaras, EPIs e tudo mais. Mas, aquilo que está aqui hoje, diante de vocês, nós estamos aqui hoje para levar para vocês, uma mensagem, uma explicação, de como nós podemos nos proteger da nossa mente, da nossa alma. Porque crise, nós sabemos que elas podem advir de coisas internas e externas. Crises podem advir também de situações ou de decisões tomadas de uma forma equivocada ou errada, Muitos empresários, muitas famílias, muitas vezes estão vivendo uma crise
por terem tomado decisões erradas e equivocadas. E isso traz um pânico, isso traz medo, isso traz uma crise existencial. E é justamente sobre a crise existencial que eu queria compartilhar um pouco, né, com vocês. E como embaixadores de Cristo, né, nós somos os representantes. Deus nos outorgou, né, a missão de sermos os seus representantes aqui na terra, né, no reino de Deus. E é disso que eu queria então falar. E eu queria que a pastora Helenice aqui lesse para nós, né, também um texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, veja bem, olha que o texto, né, de Coríntios 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 fala: o apóstolo Paulo estava fazendo menção, né, de coisas temporais, de coisas que a gente está vendo, né? Esta pandemia, esta crise que está trazendo pânico, que está apavorando, que está trazendo morte, terror, né? Isso está aos nossos olhos e nós temos visto, né? Mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo nos chama a atenção, né, para as coisas, né, que não se veem, né? E justamente é sobre isso, né, que eu queria compartilhar com vocês. A nossa mente, a nossa alma, né, ela é algo, né, vamos dizer assim, intangível, né, que somente nós mesmos podemos, através dos sentimentos, né, perceber o que está acontecendo ou o que está ocorrendo, né? As pessoas lá fora, né, o mundo que nos rodeia, eles não conseguem enxergar. Talvez possam ter uma noção, né, pelo nosso jeito de ser, pela nossa expressão. Mas no fundo, quem conhece, né, todo o nosso ser, a nossa alma, o nosso sentimento, a nossa dor, o nosso medo, né, é o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso. E como é que nós podemos, vamos dizer assim, se proteger, se precaver, se fortalecer, né, de tudo aquilo que nós estamos vendo ou de tudo aquilo que nós estamos sentindo? E é justamente sobre isso, né, que nesta manhã Deus me trouxe uma palavra que, como igreja, né, o nosso papel é falar e servir. Ou seja, nós não temos que ficar somente nas palavras, né? As palavras que nós estamos falando aqui agora, nesse momento, são palavras que vêm de Deus, que servem como alimento, né? Que servem como um alento para cada um de vocês, mas juntamente com esta palavra existe uma coisa chamada servir. E o papel da igreja nesse tempo, né, é falar e servir, ou seja, agir, tomar as atitudes, né? Tomar as ações. Então, nós como igreja que estamos aqui anunciando a palavra, tá? Ao mesmo tempo estamos tomando atitudes ou fazendo uma ação, né? Buscando parcerias, buscando recursos, e vocês são aqueles que estão sendo, né, desafiados a estar conosco nesta ação, né, em prol, né, das vidas da cidade, em prol da Secretaria de Saúde, né, da cidade, juntamente, né, com a autoridade maior, que é o nosso prefeito, né? Então nós estaremos direcionando esses recursos, né, em prol da nossa cidade, né, da nossa necessidades, tá? Então o papel nosso é falar e servir. Segundo lugar, né, o que eu queria chamar a atenção para vocês, que existe, né, uma realidade e uma reação. Em tempo de crise, né, existe uma realidade exposta que nós estamos vendo, né, pelos noticiários, por aquilo que está ao nosso redor, né, por tudo aquilo que que está acontecendo. Mas também existe uma reação, né, da parte do povo, de todos nós, né? E qual tem sido
a nossa reação ante a uma realidade. Alguns, né, estão escondidos, né? Eu acabei de ouvir agora há pouco, né, de uma irmã que está aqui conosco aqui no estúdio. Ela disse assim: olha, existe uma pessoa, né, ali vizinha nossa, que ela não pode sair de casa nem dar uma volta no quarteirão de carro, né, de tanto pavor, de tanto medo, né, que existe, né? Então, qual tem sido a nossa reação perante uma realidade? A realidade está aí, nua e crua, posta, mas qual tem sido a nossa reação? Como igreja, né? Como embaixadores, representantes de Cristo, né? Qual tem sido a nossa reação? Daquele que está ali simplesmente, né, para colocar mais lenha no fogo, né, criticando, né, ou cruzando os braços, ou como muitos, né, pensando: vamos esperar no que vai dar isso. Então, como igreja, né, nós não podemos consentir, nós não podemos, né, ficar desta forma. Precisamos, como igreja, sim, né, falar e servir. Estamos diante de uma realidade, mas temos que ter uma reação em tempo de crise. E tudo isso me leva, né, a uma coisa chamada evento subsequente. Ou seja, nós sabemos que nós estamos vivendo um momento de pânico, de crise, um momento desafiador. Mas nós precisamos parar para pensar, né, que o evento subsequente, né, está diretamente ligado, né, ao nosso comportamento, né, o antes, o durante e o depois. Nós estamos vivendo uma realidade, como nós temos nos comportado, né, aquilo que nós estamos vivendo. Então, em tudo isso existe um antes, existe o durante e existe o depois. E em João, capítulo 16, versículo 33, né, eu queria convidar aqui a pastora que lesse para nós, né, Jesus falando e advertindo sobre os tempos, né, de crise, sobre os tempos difíceis, né? João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, olha só, né? João, né, deixa registrado aqui, né, no capítulo 16, versículo 33, uma palavra do Mestre, uma palavra do Senhor Todo-Poderoso, né, de Jesus, né, advertindo e falando sobre os tempos de aflições, sobre o tempo de crise, né, mas, né, ele está dizendo: olha, a crise vai existir, a crise existe, mas ele está dizendo: olha, tenhais bom ânimo, eu venci e vocês também podem vencer. Salmo 34, 19, queria convidar aqui a pastora também que estivesse lendo para nós, né? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, olha só, né? É um outro texto, um outro salmo, né? Que muitos são as aflições dos justos, né? Mas a palavra de Deus nos desafia, né, a não temer, a esperarmos no Senhor, agirmos, sermos proativos. Precisamos entender, queridos, que o tempo, né, de sofrimento é uma realidade, existe, mas nós não podemos trazer isso para as nossas vidas, uma vida de sofrimento.
existe sim uma realidade, existe sim um desafio, né? O tempo de sofrimento, é o tempo da crise, é o tempo que todo mundo está vivendo. Mas nós não precisamos trazer, né, vamos dizer assim, para as nossas vidas esse tempo, né, e este momento. Então a promessa, né, de Deus diz o seguinte, né, pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo 30, versículo 5, né? E Paulo, né, o apóstolo São Paulo, em 2 Coríntios, gostaria até que a pastora lesse também, capítulo 4, versículos 16 ao 18, diz, né, algumas verdades para que a gente possa também nos fortalecer, né, para que a nossa alma, nosso espírito, todo o nosso ser, né, possa também ser dominado, possa ser abençoado por esse texto, por esta palavra. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renove de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, queridos, o apóstolo São Paulo nos fala, né, que para que nós crescemos, né, decida, né, o hoje renovar, né, o seu ânimo, renovar a sua fé, a sua esperança, né? Então, o tempo de crise, queridos, não é uma questão de não se passar pela crise. O problema é como nós nos comportamos durante a crise. O problema não é passar a crise. A crise, ela está aí, nós temos que passar, um dia ela passará. O problema é como que nós nos comportamos ante esta situação. Eu queria trazer aqui para vocês um testemunho, né, e até mesmo alguma coisa muito pessoal, né, eu como além, né, de ser pastor aqui da comunidade Templo Vivo, né, pastor sênior, juntamente com a pastora Helenice, eu trabalho secularmente, né, trabalho numa empresa e sou contador e administrador, né, e a empresa na qual eu trabalho, né, ela vem passando já há algum tempo, né, por crises, né, por crises de mercado, por crises de má administração também, mas, né, vamos dizer, né, a crise existe, a crise é uma realidade, mas esse tempo, né, chamado hoje, né, houve algumas mudanças, né, houve alguns projetos novos, né, houve ali na empresa, né, mudanças de comportamento, mudanças de atitudes, né, e diante destas mudanças, diante desta crise, né, nós temos sobrevivido e temos, né, uma luz no final do túnel. É difícil, é desafiador, mas nós estamos vendo crise sobre crise. A crise já estava instalada, né, por um momento difícil. Aí veio, né, a crise da pandemia, né, onde tudo parou, né, tudo está, né, lento, né, então crise sobre crise. Mas o que eu posso dizer, né, para vocês, né, se cercar de pessoas boas, se cercar de pessoas capacitadas, né, ela traz para a crise, tá, um direcionamento, traz a confiança, traz a paz, traz uma direção. E nós estamos vivendo justamente esse momento, e posso dizer e testemunhar para vocês, né, que esse tempo que nós estamos vivendo, sendo administrado, nós estamos tendo a paz, a confiança, a esperança e vemos um sinal no final do túnel. Então, queridos, é momento de você agir, é o momento de você ver o depois,
é o momento de você ver o agora. Mas se cerque de pessoas boas, de pessoas que podem te ajudar, te orientar. E justamente nós estamos aqui hoje, né, para te ajudar, para te orientar, né, que nesse tempo de crise, é um momento desafiador, mas você não precisa trazer para a sua vida, né, uma crise existencial. A crise está aí, é uma realidade, existe, mas o nosso comportamento, ele é determinante, né, para aquilo que vem o evento subsequente ou vem o depois. A gente tem ouvido pessoas, né, até que tiraram a própria vida. Temos visto pessoas aí que estão aí se separando, se divorciando, né, por causa de uma crise. Então, como nos comportamos, como nós estamos vivendo, né, e aquilo que a gente está ouvindo e vendo, né, reflete muito na nossa alma, reflete muito na nossa mente. Por isso, cerque-se de coisas boas, de pessoas boas. E as coisas boas estão aqui. Promessas, verdades e realidades. E para encerrar, né, o antes, durante e depois, nós temos na Bíblia um exemplo muito importante, tá, a respeito da vida de um homem chamado José. José viveu um tempo de crise, né, e ele se preparou para o tempo de crise. O antes, ele foi junto a Faraó, interpretou o sonho, né, e disse: olha, nós teremos 7 anos, né, de vacas gordas, 7 anos de tempo de crise. E José então propôs ao Faraó na época, né, fazer, né, um grande estoque, né, de alimentos, construindo grandes silos, né, esse antes, né, essa preparação para que pudesse viver esse tempo de crise. Nós temos também um outro exemplo, né, na parábola das 10 virgens, né, aonde a parábola nos conta, né, que existiam 10 virgens. 5 eram nécias, 5 eram prudentes. O que são pessoas nécias, né? O nécio é aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento e não tem aptidão ou competência. Esses são os nécios. E a Bíblia mostra, né, que estas nécias, né, não, né, se prepararam, estavam totalmente desprovidas, levaram, né, o azeite suficiente para a candeia e não levaram reservas, né, e por isso, quando necessitaram, né, elas ficaram sem, as lamparinas já estavam se apagando, né, e não puderam, né, ir ao encontro do noivo, como diz o texto. Mas as prudentes, né, são aqueles que são cautelosos, são aqueles que são ajuizados, né, que costuma se precaver, né, é o indivíduo que se prepara para o momento difícil, é aquele que antecipadamente, né, ele vislumbra os tempos difíceis e ele então se resguarda, ele então programa, ele planeja. Estas são as pessoas prudentes, né? E estas 5 virgens prudentes, né, elas levaram o óleo, né, o azeite de reserva nas suas candeias. E diz o texto que quando o noivo chegou, né, na chamada, ao longo da madrugada ou da noite, né, elas tinham o azeite suficiente para manter as lamparinas acesas. Irmãos, irmãs, queridos, a igreja, né, ela é revestida com esta unção e ela tem o óleo da unção.
E aqueles que são revestidos, né, que se prepararam para o tempo de crise, aqueles que têm o óleo, né, fresco sobre a sua cabeça, são aqueles preparados, são aqueles que são prudentes, são aqueles que têm uma palavra, como se diz, tem café no bule. Mas infelizmente, né, muitos não pararam para pensar, não se prepararam, né, e esta palavra, ela era simplesmente na estante mais um livro. Mas esta palavra, né, é um livro numa estante, mas aberta, ela é a palavra de Deus. Ela tem resposta, ela tem direcionamento, ela tem para cada um de nós o bálsamo, o refrigério, a cura, a libertação, a provisão, tem todas as sortes de bênçãos e tem respostas para tudo. Queridos, ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas. E nós como cristãos, nós como pastores, temos alertado, né, a igreja em todo o tempo, em todas as nossas ministrações, a se prepararem. E quem se preparou, quem se alimentou, quem estocou, tem hoje, né, o estoque, tem hoje a direção, tem hoje a resposta, tem hoje a solução, né, para muitos. Então que nesta manhã, queridos, né, como José que se preparou, como estas 5 virgens prudentes, né, nós possamos estar preparados. E o papel da igreja é este, é ser embaixador, é ser aquele que tem uma palavra, um conselho, tem uma direção, tem a bênção, e também é uma igreja que fala, mas é uma igreja também que serve, que tem atitudes, que tem ação. A fé chama à existência aquilo que não existe. A fé chama a atenção aquilo que não existe, mas ela não nega a existência do que existe. A fé, ela chama a existência aquilo que não existe, mas ela não nega aquilo que realmente existe, aquilo que é uma realidade. Por isso, queridos, como Hebreus 11, né, diz, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam no Senhor. Nós podemos não estar vendo, mas nós podemos ter um comportamento, uma atitude, uma ação, né, de esperar, crendo que Ele é Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele está no controle de todas as coisas e que há uma esperança, né? E que tudo isso vai passar. Mas o que vai determinar, né, o nosso futuro, tá? É como nós estamos nos comportando diante desse momento. Como nós vamos agir, né, no evento subsequente, ou seja, você está entregando os pontos, você está parando, você acha que não existe mais solução? Não, querido, em Deus, no Senhor, há sim respostas, há sim a bênção, há sim a provisão. Portanto, a igreja que está aqui sobre a face da terra, ela tem a autonomia, ela tem o poder, ela tem o conhecimento, ela tem a revelação, ela tem a direção, tá? Para este mundo caótico, para as pessoas que estão sem fé e desesperadas. Este é o nosso papel. O papel de cristão, o papel de embaixador, ele é fundamental, tá? Para que
o evento subsequente, né, venha e possa abençoar, possa abrir as portas. Sabemos, tá, que não é fácil, sabemos que é difícil, mas aqueles que confiam no Senhor, né, são aqueles que vão prosperar, são aqueles que vão vencer e vão continuar. Então, o meu desafio, né, aqui, como pastor, tá, como um membro do corpo de Cristo, como embaixador, é te desafiar a você não esmorecer, a você pacientemente, em obediência à palavra e a Deus, continuar, perseverar, orar, agir, falar e agir. É isso que eu queria deixar para vocês aqui, né, nesta manhã. E eu estou aqui, né, à disposição, estaremos aqui o dia todo, e aquilo que você precisar, né, nós estaremos aqui também para orar, para compartilhar com você, ou até mesmo, né, te dar, né, vamos dizer assim, orientações, né, e para tudo isso. E eu queria então agora ter aqui um momento também, né, já que temos algum tempo ainda, de estarmos aqui compartilhando, né, com vocês, juntamente com a pastora, como nós temos visto, né, como que nós estaremos vendo o dia de hoje, né? Pastora? Amém. Nós estamos com grande expectativa, porque a cada momento que a gente se reúne, Deus sempre tem uma palavra nova para nós, porque Ele é um Deus que faz nova todas as coisas. Sempre tem um alimento fresco para nós, como foi no deserto, que Ele tinha uma porção, a cada manhã Ele trazia o alimento para o povo, e ainda ele falava, viu, mas não é para recolher de baciada não, mas é uma porção, a cada manhã você vai lá e recolhe pro dia. E ainda o povo na desobediência recolhia baciada de coisas, e o alimento vinha bicho, porque eles desobedeciam a ordem do Senhor. E ainda Deus no deserto, Ele proveu a água, proveu a nuvem, para dar sombra para o povo caminhar durante o dia, e à noite uma coluna de fogo para aquecer o povo. Então, isso fica claro para nós que Deus, Ele não desampara, Ele não abandona. A gente tem ouvido testemunho de pessoas que, por esse momento que a gente está vivendo de fazer os cultos online, a gente era acostumado com culto presencial, estarmos juntos. No final a gente abraçava, beijava, tocava as pessoas, estava reunidos como família mesmo. E agora, nessa falta do culto presencial, a gente está aprendendo bastante coisas. E a gente ouviu que a pessoa que só ouve a palavra desta forma, em transmissão, ela falou, eu estou com um sentimento de abandono. Só ele, a esposa dele, os parentes moram tudo fora, em outra cidade. Ele falou, o sentimento que eu tenho nesse tempo é abandono. E a gente falou, não, mas você pode contar conosco, qualquer situação difícil, porque o medo bateu no coração da pessoa de passar necessidade. Ainda nós compartilhamos com ele, não, mas vocês podem contar com a gente. O que a gente puder fazer, a gente é uma família independente, se a gente está presencial ou não. Isso não pode morrer. Nós temos uma aliança com o nosso Criador e uma aliança com vocês. E a gente tem visto muito isso. A pessoa tem vivido esse sentimento de abandono, sente desamparado. Mas aí a gente vai para a palavra de Deus e encontra a resposta, quando Ele fala assim, que ainda que uma mãe se esqueça de amamentar o seu filho, todavia Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece, Ele não abandona a gente só chamar por Ele, e Ele está sempre pronto a nos socorrer. Ele fala que quando a gente eleva os nossos olhos para o monte, de onde
nos virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. A minha parte, a parte sua é olhar para o monte, é olhar para Jesus. O seu referencial é Cristo, o seu alvo é Cristo. Olhe para Ele, clame por socorro. Se você precisa de um socorro, se você se sente abandonado, Ele não desampara, Ele não abandona. Ele prometeu a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele é o nosso companheiro, amigo. Ele auxilia, Ele ajuda a gente em tudo aquilo que a gente precisa. A gente só precisa chamar por Ele. Chamar por Jesus, chamar pelo Espírito Santo. É isso que nós precisamos fazer. E nesse tempo, a gente, ouvindo a palavra do pastor, veio uma palavra no meu coração, que nesse tempo a gente não pode colocar mais lenha na fogueira. A gente precisa fazer como Jesus fez com os discípulos. Ele pôs todos sentados lá no Sermão do Monte e passou os sermões que ele desejava falar aos discípulos. As pessoas, está lá em Mateus 5, você pode estudar esse texto, o Sermão da Montanha, e um dos versículos ele fala que a gente, bem-aventurado os pacificadores, porque eles herdarão o reino de Deus. Diante da situação, seja você um pacificador, seja você aquele que é pacífico, que traz a paz em meio à circunstância. O nosso papel é esse, é não colocar mais lenha na fogueira, mas ser um pacificador. E também nós podemos aprender com Jesus, um exemplo de ser servos, humilde. Ele também deixou exemplo. Tudo a gente tem a resposta, como eu disse na palavra. Ele lavou os pés dos seus discípulos, mostrando um sinal de que ele é servo, que ele veio para servir e não ser servido. Que exemplo que a gente tem. Como é maravilhoso a gente aprender acerca do que o Mestre deseja nos ensinar na palavra de Deus. E nós estamos aqui também, aqui na terra, além de sermos embaixadores de Cristo, nós somos discípulos de Jesus. A gente vai fazer aquilo, procurar fazer aquilo que Ele deixou para nós, aquilo que Ele tem nos ensinado, que nós estamos aqui para servir e não para ser servido. A gente anda sempre na contramão do que aquilo que o mundo faz, espera. O mundo quer ser servido, quer o primeiro lugar para estar em destaque. E no reino de Deus é tudo diferente, a gente anda na contramão. Jesus fala que aquele que deseja ser o primeiro, que assente lá no último lugar, porque os humildes é que vão ser exaltados. Sempre é na contramão, e nós amamos isso, que Jesus ele fez toda a diferença e tem feito nas nossas vidas. Então nós encerramos esse tempo, né? Deixando para você, nós vamos passar a palavra ao outro momento no estúdio, mas a gente fala para você, seja um pacificador de Jesus, seja aquele que deseja apaziguar a situação, porque Ele é a paz, Deus é a paz. Nós queremos abençoar você. Só para corroborar um pouco com o que a pastora está falando, nós temos sido muito mesmo abençoados, por muitas razões, em nossa casa, em nossa família. Deus tem provido, Deus tem enviado pessoas. Até recebi um zap aqui de uma pessoa que não é aqui da igreja, falou: pastor, passa aqui na minha casa, o endereço é esse, eu quero contribuir, eu sei que é pouco, mas eu quero ajudar. Então, seja um parceiro, Deus realmente possa te abençoar e que você, juntamente conosco, possamos trazer para a cidade, para os nossos vizinhos, um momento de paz. Não sejamos aqueles inconsequentes, que só estão ali para trazer muitas vezes confusão. E eu queria então
te abençoar nesse Em nome de momento. Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo, eu oro e profetizo que Amém. você receba esta bênção, que você seja um instrumento, que peste alguma se achegue à tua tenda, nome de que você Jesus. possa ser próspero, que você Amém. possa ser proativo, Em nome que de em Jesus. nome do Senhor Jesus você seja um mantenedor, um vencedor, Amém. alguém que realmente acredita, crê, tem fé e esperança e deposita toda a sua vida e esperança no Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você. Amém e amém. Amém.